É fato. A lei de trânsito ficou, sim, mais rigorosa. O problema é que, na prática, ainda tem muito motorista irresponsável nas ruas. E tem mesmo. Todo fim de semana tem acidentes provocados pela mistura álcool e direção. Ontem mesmo, aqui no Paraná TV, a gente viu o caso de um jovem de 18 anos que tirou carteira há pouco tempo e atropelou 6 pessoas num ponto de ônibus, matando uma mulher. A polícia diz que ele estava bêbado e que dirigia em alta velocidade. Situações como esta reforçam uma preocupação já revelada pelas estatísticas. Os motoristas mais jovens estão envolvidos diretamente em 3 de cada 10 acidentes. Um bairro revoltado com uma tragédia. Moradores do Uberaba fizeram um protesto na rua onde 6 pessoas foram atropeladas no fim de semana. Elas estavam num ponto de ônibus e acabaram atingidas por este carro, que veio desgovernado e em alta velocidade. A promotora de vendas, Pierina Basaglia, de 39 anos, foi enterrada ontem em Colombo. As outras 5 pessoas ficaram feridas. O motorista do carro é um rapaz de 18 anos que tinha tirado a carteira provisória no mês passado. No teste do bafômetro foi encontrada uma quantidade de álcool bem maior do que a máxima tolerada. Claudivan Tibúrcio está preso na Delegacia de Delitos de Trânsito, em Curitiba. Foi uma coisa trágica, foi uma coisa assim que... Onde que está a cabeça dessa pessoa que fez isso? Para que correr tanto? Para que beber? Para que... 30% dos acidentes registrados até maio deste ano tinham jovens ao volante, de acordo com o Detran. A maioria homens entre 18 e 29 anos. Dos 31.355 motoristas envolvidos em acidentes em todo o estado, 11.512 estavam nesta faixa de idade. 6% dos responsáveis por acidentes com vítimas eram motoristas com a carteira provisória. Normalmente, as principais causas são a alta velocidade e o consumo de bebidas alcoólicas. Nas estatísticas, nós percebemos que o jovem é quem mais está envolvido em acidentes, né? Então, ele responde assim por cerca de 73% dos acidentes, nós temos o jovem envolvido. Rodrigo tirou a carteira provisória de moto no ano passado. Confessa que muitas vezes foi incentivado por amigos a ultrapassar a velocidade, mas diz que resistiu. Sem nenhuma infração, ele acaba de conquistar a carteira definitiva. Respeitava tudo que a placa que via pela frente estava respeitando para não correr o risco de ser multado. Eu estava sonhando com a definitiva. Falamos agora ao vivo da Delegacia de Delitos de Trânsito em Curitiba. Eu converso com o delegado Armando Braga de Moraes Neto. Boa tarde, delegado. Você diz que esse envolvimento dos jovens é porque os jovens estão em maior número mesmo. Tem mais gente jovem na nossa sociedade. Isso que explicaria essa quantidade de jovens envolvidos em acidentes? Eu penso que sim. A nossa população de jovem é bastante grande e o número de pessoas irresponsáveis é igualmente grande, seja em qualquer faixa etária. Nesses casos, como que aconteceu nesse final de semana, a polícia age com todo o rigor estabelecido pela lei. Tanto é verdade que o condutor desse veículo, que causou essa tragédia, permanece preso e à disposição da justiça. E, na verdade, ele não está respondendo, não seria nem dentro da lei de trânsito, né? Seria um crime comum. Como é que vocês estão considerando isso e de que maneira que isso agrava a situação dele? A autoridade policial entendeu presente a figura do dolo eventual. Por quê? Porque todo mundo, até mesmo uma criança, sabe que dirigir embriagado é perigoso, é inaceitável e que não deve ser feito. A partir do momento que o indivíduo assume o risco de praticar essa conduta, ele assume também as consequências dessa conduta. Sendo assim, ele foi autuado pelo artigo 121, que é o homicídio do Código Penal brasileiro, entendendo presente a figura do dolo eventual. Quando se vê em casos como esse, muitas pessoas podem até se questionar, mas e a lei seca, né? Essa pessoa não poderia nem estar dirigindo embriagado. O que os números têm mostrado aqui na delegacia? Desde junho, quando surgiu a lei seca, afrouxou-se um pouco a fiscalização ou não? Continua se mostrando bons números relacionados à lei seca? De maneira nenhuma. A fiscalização ela permanece a mesma. Parece que houve uma conscientização por parte das pessoas, tanto é verdade que já aconteceu um decréscimo de 25% na nossa média mensal de autuações, mas aquele que desafiar a polícia, aquele que desafiar a fiscalização, enfim, aquele que desafiar as normas de cidadania, a polícia agirá com todo o rigor estabelecido em lei, será preso em flagrante e aguentará as consequências jurídicas do seu ato.
Certo, muito obrigada pela entrevista, delegado Thaís, Mira.